Hoje à tarde eu torci o meu pé, eu não consegui nem ficar de pé. Mas o que nós fazemos, nós temos que fazer. O soldado, ele é ferido, mas ele não abandona o fronte. E quando estabelecemos um compromisso, nós realmente devemos cumprir com esse compromisso. Conseguiu ele? É. Conseguiu? Glória a Deus. Eu vou gravar, irmãos, esse trecho ao qual nós ministraremos. Para quê? Para compartilhar com os irmãos que não podem estar aqui, né? Tem alguns irmãos que não podem estar aqui por motivo de força maior, que os irmãos entendem a situação que nós estamos vivendo, mas assim vamos aqui fazendo a obra de Deus e vamos compartilhar essa mensagem com esses irmãos. Eu li aqui e eu falei ao retornar aos cultos de ensino que nós estaríamos no mês de maio, na verdade abril e maio, falando sobre Davi. Acabou que a última sexta-feira de maio foi o primeiro culto que nós tivemos. Eu falei sobre quem mesmo? Glória a Deus. Nós falamos sobre Saul, né? Sobre Saul, sobre a história de Saul, qual foi o chamado, a unção, a ministração ao qual Saul, em que patamar que Saul foi chamado, em que sentido Saul foi chamado. Então, Saul era um homem, como ministramos, de uma família pequena, da menor família de Israel. E o que acontece? Mesmo assim, Deus não olha para a história, Deus não olha para a limitação ao qual Saul estava, e Deus chama Saul, irmã Marlene, porque o povo clamava por um rei. Então Deus escolhe Saul, porque Saul se encaixava no pedido do povo. O povo queria um rei um rei alto, um rei forte, um rei formoso, um rei que seria poderoso em palavras, poderoso em ações. Esse era o perfil que o povo queria. E Deus, Ele chama Saul. E eu falei aqui na sexta-feira passada que nós devemos tomar muito cuidado com nossas orações. Porque quando pedimos algo para Deus, se insistentemente o pedirmos, mesmo que não seja da vontade de Deus, Deus concederá. Porém, o resultado, Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Saul é sim eleito rei de Israel, e todo o povo gostou. Só que no final, a gente vê que o exercício de reinado dele entra numa decadência e acaba de uma maneira desastrosa. Por quê? Porque não era o que Deus queria. E aonde nós lemos termina com um texto ao qual Samuel olha para Saul e fala assim: Saul, a partir de hoje Deus vai escolher um rei segundo o coração dele, e você perdeu o seu reino. E é importante vocês entenderem que nem naquele momento, e nem no momento mais para frente, ao qual Saul também comete uma loucura, o Espírito de Deus não sai de Saul. A unção está sobre a cabeça de Saul, e o Espírito de Deus permanece sobre Saul. Pastor, mas ele errou. Samuel falou que o reinado ele tinha perdido, mas o Espírito ainda estava lá. É por isso que lá na frente a gente vai ver uma circunstância ao qual Davi tinha a oportunidade de tocar em Saul, e ele fala assim: eu não posso fazer isso com o ungido do Senhor. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que quem é chamado por Deus, nós não temos autonomia nenhuma de falar um A sobre ele. Pastor, mas essa pessoa está fazendo isso, não importa, ele é ungido do Senhor. Pastor, mas as atitudes dessa pessoa são essas, não importa, ele é ungido do Senhor. Não seja você louco de tocar no ungido do Senhor. E nesse
momento a gente vê no capítulo de número 16, Deus chamando Samuel e falando: Samuel, eu tenho uma missão para você. Você vai até a casa de Jessé, o belemita, e vai de lá ungir um dos seus filhos a rei de Israel. E é interessante que o texto fala que Samuel fica contrariado e fala assim: eu não posso fazer isso, Tati. Saul, Deus, se souber disso, ele vai querer me matar. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, preste atenção. Deus não fala para Samuel, fala assim: ó, Samuel, faz o seguinte, vai lá porque eu sou Deus e eu estou te mandando ir. Samuel, nem liga para Saul, porque ele é rei, mas ele já perdeu o trono dele. Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele fala assim: Samuel, pega aí vamos ler o texto aqui, versículo 1, de capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, vim para sacrificar ao Senhor. O que Deus faz com Samuel, irmãos? Deus dá uma estratégia para Samuel. Deus não confronta Saul, mas Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é o dono de tudo, Deus é o dono de tudo. Só que Deus dá uma estratégia para Samuel não confrontar Saul. Irmãos, nesses dias de hoje, entendemos, até mesmo no texto bíblico, que nós devemos respeitar as autoridades porque elas são impostas por Deus. Porém, isso não pode nos impedir de fazer o que temos que fazer. Confrontando? Não, mas tendo estratégia. Tendo estratégia de irmos pelo lado, de irmos com cuidado, para fazer tudo que tem que ser feito. Samuel então chega à casa de Jessé, glória a Deus, e fala para Jessé: Jessé, eu tenho algo contigo. Eu vou ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Eu acredito na felicidade de Jessé. Eu acredito que Jessé naquele momento ficou muito feliz. E talvez Jessé tenha falado assim: pior que isso aqui, irmãos, é suor frio. Eu estou com muita dor, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou suando, mas eu estou frio. Eu acredito que Jessé olha para Samuel e fala assim: Samuel, eu tenho a pessoa certa para você. Meu primogênito. O meu primogênito. E Samuel fala assim: me apresenta ele. E aí passa Abinadab, passa Samar. E nenhum deles era o que Deus queria. Eu não vou bater, irmãos, em algumas teclas que todo mundo bate. Porque pregar o que todo mundo prega é muito fácil. A gente tem que trazer um alimento novo. É assim que eu entendo, é assim que eu fui ensinado, e é assim que o pastor Luciano sempre tem ministrado aos nossos corações. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 10. Capítulo 16, versículo de número 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Quem lê isso daqui fala que Jessé tem quantos filhos? 7. A Bíblia fala isso. Fez Jessé passar os 7 filhos.
E aí, quando não era nenhum deles, Samuel olha desconfiado, tem alguma coisa nesse negócio, e fala: Jessé, acabaram-se os moços, acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. E ele fala assim: não, tem o menor, ele está apacentando as ovelhas. E Jessé fala assim, e Samuel fala assim: Jessé, chama ele. E enquanto ele não chegar, a gente não vai fazer o quê? Irmão, deixa eu te falar algo. O que Deus tem preparado para você, Deus tem preparado para você. Não adianta você, nós às vezes pensamos: Senhor, mas tudo está caminhando de uma forma que não vai dar certo. Talvez se Davi soubesse que Samuel iria lá, Davi ficaria assim: ah não, se for para mim ungir, Samuel vai vir aqui no campo. Por quê? Porque se for a casa dos meus pais, quem ele vai ungir vai ser os 3 primeiros, porque eles têm todos os predicados de um rei. E às vezes assim somos nós, irmãos. Às vezes nós olhamos as circunstâncias acontecendo ao nosso redor e fala assim: ah, não vai conseguir chegar até mim. É como se você pegasse uma fila de um banco, que seja, para receber algo, e você fala assim: ah, vai dar o horário, mas a minha ficha não vai ser chamada. Por quê? Porque às vezes a gente vê todas as circunstâncias acontecendo e parece que não vai dar certo, mas em nome de Jesus eu preciso que você entenda que por mais que as fichas passem, o teu nome vai ser preservado, e só haverá janta, e só haverá ceia, e só haverá mantimento quando você estiver sentado à mesa. Não acontecerá nada sem que fuja da vontade de Deus. Pode as circunstâncias todas falar que não vai dar tempo, que não vai dar jeito, mas em nome de Jesus vai dar tempo e vai dar jeito, porque o Senhor não atrasa, mas Ele chega no momento certo. Aleluia, glória a Deus. E aí chama o menino chega. Samuel fala que o menino é ruivo. Naquela época era quase uma maldição ser ruivo. Eu vejo hoje tanta gente, né? Principalmente as mulheres aí pintando o cabelo de ruivo. Naquela época era uma maldição nascer ruivo. Era uma coisa ruim. Mas ele era ruivo, pequeno. Só que ele tinha uma boa aparência. Ô irmão, o crente pode não ter alguns predicados. Pode ser pequeno, pode ser muito alto, pode ser muito cheio, pode ser muito vazio, pode ser sem dente, pode ser o que for. Mas o crente, ele sempre tem uma boa... O que produz uma boa aparência? O sorriso, a felicidade. Davi era humilhado na sua casa. Davi era esquecido na sua casa. Alguns falam que Davi, inclusive, nem era filho legítimo de pai e de mãe, era um bastardo. Mas Davi chega com uma boa... Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, irmãos, o crente, o cristão, ele tem que ter uma boa aparência, em nome de Jesus. Uma boa aparência de felicidade, de alegria. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei o que Jesus viveu. Eu não sei o que você passou, e você também não sabe o que eu passo, mas eu sei o que Jesus viveu, passou, morreu e ressuscitou, para que eu e você hoje estivéssemos vivos, para que essa mensagem chegasse até nós. E a história é interessante, porque no final desse texto que nós lemos como leitura oficial, a palavra de Deus fala que a unção desce sobre Davi, e o Espírito de Deus, ele entra em Davi. E se a gente for continuar a leitura, logo no versículo seguinte, versículo 14, fala assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do... Que coisa, irmãos! O espírito mau é da parte de quem? Do Senhor. Do Senhor. No Antigo Testamento não se tinha a graça que nós temos hoje, aonde o Espírito Santo está aqui, está aí,
está ali, está em todos nós, 24 horas por dia. No Antigo Testamento nós tínhamos uma pessoa que o Espírito Santo descia, geralmente, esporadicamente, ou acompanhava ela por um determinado momento. Saul, enquanto rei de Israel, tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, mas nesse momento a unção desce sobre Davi, o Espírito entra em Davi, sai de Saul, mas não somente sai, a palavra diz que um espírito imundo se apossa de Saul, e esse espírito é da parte do Senhor. Então Saul fica atormentado com aquilo. Alguns falam que Saul não dormia, Saul não conseguia se alimentar, Saul definhava, Saul tinha pesadelos. E alguém chega para ele e fala assim: olha, o que você precisa é de um jovem cheio de Deus. O que você precisa é de um jovem que saiba tocar a harpa e que seja cheio de Deus, porque quando ele tocar, aí o Espírito vai sair. E aí Saul fala assim: mas o que vocês me apresentam? Vamos ao texto. Alguém lê para mim lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 17 e 18. Você que vai ver esse vídeo, talvez não escute os irmãos lerem aqui, mas você pode ler aí. 1 Samuel 16, 17 e 18. Pode ler? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Glória a Deus. Repete 18 para mim, Pedro. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Filho de quem? Jessé. O belemita, né? O belemita. Ele sabe o que? Tocar. É o quê? Tocar e é valente. O que mais? Animoso. E homem de guerra. E sisudo em palavras. E de gentil presença. O Senhor é com ele. O que é mais importante aqui? O Senhor é com ele. Perceba que fala que Davi, ele tem um pai. Quem é o pai dele? Jessé. Grave essa informação, ela é importante. Jessé, o belemita. Mas vamos destrinchar esse versículo. Ele sabe tocar. Irmãos, Deus não escolhe absolutamente ninguém que não tenha um talento. Pastor, como assim, pastor? Eu não sei tocar. Pastor, eu não sei pregar. Irmão, você sabe orar. Você tem facilidade em limpar a igreja. Você tem facilidade em agradecer a Deus pelas coisas. Você tem facilidade de falar de Jesus para outra pessoa. Você tem o dom da caridade, do amor. Você tem o dom da intercessão. Você tem uma sensibilidade espiritual. Alguma coisa você tem. Deus não escolhe ninguém que não tem talento algum. Deus, quando escolhe, Ele já coloca algo na vida dessa pessoa, para que ela possa executar em favor da igreja, em favor da obra do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: alguém que tem chamado não consegue ficar parado. Até rimou, hein? Vai virar minha frase. Alguém que tem chamado não consegue ficar parado. Não existe isso. Pastor, eu vou na igreja, entro, saio, não faço nada. Irmão, talvez você até chegue no céu, mas não foi isso que Deus projetou para você. Talvez você não tenha a sua aparência no púlpito da igreja, mas alguma coisa Deus escolheu e predestinou para você. Talvez seja lá no secreto do teu quarto, na facilidade de orar, de interceder por pessoas. Talvez seja na facilidade
facilidade de ajudar as pessoas fisicamente, talvez seja na facilidade de amar as pessoas, de dar abraços pontuais. Alguma coisa Deus tem com você em nome de Jesus. O que mais? Vamos lá. Davi também, ele é valente. Irmãos, é por isso que talvez no texto, em alguns textos fala isso, que os covardes, eles não herdarão o reino do céu. O crente, ele é valente. Ele pode ser pequeno, ele não pode saber, ele pode não colocar as palavras bem, pode ser que ele não fale direito, mas ele é valente, ele não desiste, ele permanece, ele insiste. As pessoas olham para ele e falam assim: essa pessoa não vai resistir, essa pessoa não vai aguentar, essa situação vai destruir ele, mas ele está lutando, ele está guerreando. Por quê? Porque o cristão, ele é valente, ele não desiste. Ele é animoso, ele não só é valente, mas ele é animoso. O que é animoso? É uma pessoa que não somente consegue estar de pé, mas ela consegue fortalecer outras pessoas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito isso comigo. Quantas vezes eu passando uma circunstância difícil, um processo difícil, e de repente chega alguém para mim e fala assim: Jonas, eu quero um conselho seu. Eu falo assim: pode falar. E de repente aquela pessoa fala assim: eu estou passando por isso, por isso, por isso. E dá vontade de eu deitar a minha cabeça no ombro dela e falar assim: vamos chorar junto então, porque é a mesma coisa que eu estou passando. Mas nesse momento o Espírito Santo nos toma e faz nos fortalecer e animar aquela pessoa, porque o crente não só ele é valente, mas ele consegue animar as outras pessoas, mesmo que elas estejam passando dificuldades semelhantes, mesmo que o próprio cristão não veja a solução lá no futuro, mas ele nunca despede alguém com uma palavra de desastre, com uma palavra de desânimo, com uma palavra de fraqueza. Ah, pastor, mas eu conheço quem faça isso, mas isso é exemplo para que você não seja assim. Não seja assim. Irmãos, essa palavra hoje é para nos fortalecer, para que nós tenhamos esses predicados. Descubra o que Deus tem na tua vida, e se você já sabe, execute isso. Seja valente, seja animoso e seja mais do que homem de guerra, mulher de guerra. Não foge da batalha. Não desiste. Imagine se Davi fosse pequeno, ruivo e coitadinho. Nós não podemos nos enfraquecer, irmãos. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Uma das coisas que mais me fortalece é quando a reforma protestante ela foi afixada em cima de 95 teses, em um castelo, na porta de um castelo. Martinho Lutero, lá na tese de número 93, 94, se não me engano, fala assim: maldito seja o profeta que fale paz quando há cruz, mas bendito seja o profeta que fala cruz quando há paz. Nós somos forjados para guerrear, nós somos forjados para enfrentar os desafios, nós não somos forjados para viver na tranquilidade, na facilidade. É no tempo de crise que nós avançamos, é no tempo de dificuldade que eu e você ganhamos, é no tempo de dificuldade que nós avançamos, em nome de Jesus. Sisudo em palavras. O que é sisudo em palavras? Tem opinião própria. Tem uma opinião contundente. Fuja de quem é Maria vai com as outras. Fuja de quem se guia pela opinião das outras pessoas. Eu tenho falado aqui que o cristão, ele não tem opinião própria. Ele tem opinião bíblica. Ele tem opinião bíblica.
O que a Bíblia nos fala é o que nós interpretamos para nós mesmos. Agora, o que a Bíblia não fala, ela nos instrui como pensar. É dessa forma que devemos agir. Pastor, o que nós estamos vivendo hoje nunca foi vivido. A Bíblia não fala de um tempo como esse, mas a Bíblia nos dá estratégia para que nós possamos enfrentar esses tempos difíceis. A Bíblia nos mostra que é em tempos difíceis que o caráter se mostra quem é quem. Nós temos que ser homens e mulheres de guerra. Gentil presença. E para finalizar, o Senhor é com ele. Que o Senhor seja conosco. Que as pessoas possam falar assim: o Luiz, o Senhor é com ele. O Peterson, o Senhor é com ele. Pode faltar muitos adjetivos, mas não pode faltar: o Senhor é com ele. O Senhor está com ele. O Senhor guerreia por ele. O Senhor luta por ele. O Senhor sustenta ele, sustenta ela. O Senhor é o nosso general. O Senhor é quem está conosco. O Senhor é quem tem nos guardado. E até aqui é o Senhor que tem nos ajudado, em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que ele vai até Saul. Eu até grifei aqui. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e ele o amou muito, e foi seu pajem de armas. Quem amou a quem? Quem amou quem aqui? Saul amou Davi, e Davi amou Saul. Pastor, mas aquela pessoa é tão difícil. Parece até que ela tem um espírito imundo na vida dela. Saul também tinha. Mas isso não impediu de Davi amar Saul. Pastor, mas eu convivo com essa pessoa lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá dentro da minha casa, e essa pessoa parece possessa. Parece que tem dia que essa pessoa acorda só para me afrontar, para me prejudicar, para me cutucar. Em nome de Jesus, clame ao Senhor, porque Ele vai te dar estratégia e Ele vai te dar um sentimento de amor. Saul era possesso por demônios, mas mesmo assim Davi nutre um amor por Saul, porque é por isso que fomos chamados. A igreja foi chamada para amar o mundo. O mundo talvez não entenda isso, não importa, porque o mesmo Jesus que nós servimos também veio à terra para amar o mundo, e o mundo não o conheceu, o mundo o crucificou, o mundo o subjugou, e mesmo assim ele morre pelo mundo. E mesmo assim, Ele entrega a sua vida para que o Evangelho chegue a todas as pessoas. E a palavra de Deus continua, e o texto a seguir é um dos textos mais conhecidos que temos, Davi e Golias. Como é bom pregar Davi e Golias. Mas eu quero me ater em alguns trechos aqui. Lê para mim, por favor, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 2 até o versículo 11. Alguém lê para mim, por gentileza? Nós já estamos partindo para o final. 1 Samuel 17, 2 até o 11. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas.
e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis ordenar batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pode continuar, por favor. Eu vou pedir para parar. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém. Até aqui. Versículo de número 12, que a irmã Cida leu. Complete o que eu vou dizer. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha quantos filhos? 8. A gente leu que Jessé tinha quantos filhos lá atrás? 7. E agora ele tem? 8. Ele sempre teve. Mas o 8º agora entrou na conta. Às vezes, irmãos, a gente quer ser visto no momento que não é para ser visto. Aquele momento era o momento de Davi nem ser contado como filho de Jessé. Mas agora, essa informação, ela não é importante. Ela é imprescindível. Jessé faz questão que todos saibam que ele tem 8 filhos. Por quê? Porque o 8º filho não é somente o filho, mas é alguém que tem uma unção de rei sobre a sua vida. Algo que eu vou te falar nessa noite é uma informação extremamente importante. Passamos aqui ao qual Davi, ele se apresenta para Saul, toca a harpa para Saul, e Davi ama Saul e Saul ama Davi. Mas sabe por que, Tati, isso pode acontecer? Sabe por que isso se tornou uma realidade? Porque Davi nunca abriu a boca para falar: Saul, você sabia que um dia Samuel foi lá e me ungiu como rei de Israel? Sabe qual é o nosso erro, irmãos? Muitas vezes nós falamos para pessoas erradas o que Deus tem prometido em nossa vida. Sonhos, projetos que o Senhor tem colocado a nós. Nós delegamos a pessoas erradas o que Deus tem delegado a nós. E por isso, muitas vezes, as coisas são prejudicadas. Lembra de José? Que todo mundo fala, gostam de falar. José errou quando contou os seus sonhos para os seus irmãos e para os seus pais. Eu até posso concordar com esse ponto de vista, mas eu admiro José, porque José aprendeu com isso. Quando José estava
na caravana para ser vendido como escravo, ele não contou a ninguém o seu sonho. Quando José estava na casa de Potifar, ele não contou a ninguém o seu sonho. Quando José estava na prisão, ele não contou a ninguém o seu sonho. Ele começou a preservar para ele. E Davi, aqui desde o começo, ele já tem essa compreensão. Davi não fala, Davi guarda para ele. O nosso problema é que às vezes a gente fala demais e perde aquilo que Deus está pronto para fazer para nós. E às vezes a gente fala em momento impróprio, e aí Deus olha para nós e fala assim: é melhor eu esperar um pouco mais. Ela precisa amadurecer um pouco mais. A gente chega aqui com Jessé declarando que tem 8 filhos, por quê? Porque Davi soube a sua posição. Ele não chegava batendo na porta e falando assim: eu sou ungido rei de Israel, eu sou o mais novo, ninguém ligava para mim, mas eu sou o mais importante. Davi sabe que há tempo para todas as coisas. Ainda não tinha Eclesiastes. Quem escreve Eclesiastes é o filho de Davi, mas Davi já tinha talvez ensinado para Salomão. Talvez o capítulo 3 de Eclesiastes Salomão não escreve por si próprio, mas talvez ele aprendeu com Davi, porque Davi fala assim: ô Salomão, eu tinha unção de rei de Israel, fui até o átrio de Saul, mas eu não falei para ele. Eu fui e tive a oportunidade de conduzir o povo contra Saul, mas eu não falei para o povo que eu tinha unção. O que eu quero te ensinar, Salomão? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Irmãos, que nós venhamos preservar a nossa boca, que nós venhamos preservar os nossos sonhos, os nossos projetos, e alinharmos com o tempo de Deus, com as pessoas de Deus. O mais importante de não falar é falar na hora certa e para a pessoa certa. Pessoas que vão se alinhar com o nosso desejo, pessoas que vão se alinhar com o nosso projeto. Eu grifei aqui que Jessé pega Davi e dá alguns presentes para que Davi leve para Saul. E eu vou encerrar aqui. Na sexta-feira que vem nós vamos continuar desse ponto. Escute uma coisa. Lembra que eu falei sobre Saul? Que Saul, quando ele ia, o servo dele fala assim: Saul, tem um homem de Deus aqui na cidade, que ele pode revelar aonde está as jumentas. E aí Saul fala o quê? A gente não pode ir lá porque a gente não tem o quê? Nada para oferecer para o homem de Deus. Sabe o que Jessé fala aqui? Davi, você vai visitar os seus irmãos, vai levar coisas para ele, mas leve uma oferta para Saul e para o chefe do esquadrão timeu. É importante esse princípio. Sempre que nós vamos nos apresentar ao Senhor, que nós possamos sacrificar algo, que nós possamos apresentar algo. A você que essa palavra vai chegar, é tempo de guerra. O nosso direito de ir e vir na nossa nação ainda existe, sabe por quê? Porque não foi declarado estado de sítio ou estado de guerra. Porque o dia que a situação se tornar insustentável e for declarado estado de sítio e de guerra, a gente não vai poder nem sair da nossa casa, porque aí está na Constituição. Enquanto isso não tiver declarado, eu e você temos o direito sim de ir e vir. Isso está na Constituição. Mas aqui estamos falando de um tempo de guerra. E mesmo em tempo de guerra, Jessé pega algo e fala: Davi, leve para Saul e para o chefe da guarda. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que aprender a sempre levar algo para o Senhor. Eu peço para que nós venhamos compreender essa mensagem, porque ela é extremamente importante. Fique de pé nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Para recolhimento de dízimos e ofertas. Pode encerrar.